E aí, moçada, tudo tranquilo? Bom, hoje o papo é sobre como você se prepara para fazer longão, como é que funciona o longão. Lembrando que longão no ciclismo são aqueles pedais, a princípio, acima de 100 quilômetros. Então, esse vai ser um bate-papo, não vai ter muita imagem, até porque é uma troca de informação, é um compartilhamento de experiência. Mas esse tema foi sugerido por um dos seguidores do canal. E você também pode fazer o mesmo, né? Se você quiser deixar um tema, uma dúvida para que a gente faça uma pesquisa, que faça um vídeo, deixa aí nos comentários. Ou então, manda um e-mail para esse endereço, que aí eu vou pegar esse assunto, nós vamos tratar e vamos desenvolver um vídeo para fazer a resposta para vocês. Porque a intenção desse canal é compartilhar a experiência, as inovações que existem no mundo do ciclismo, mas focados na necessidade de quem acompanha o canal. E vamos que tem assunto. Bom, moçada, eu vou fazer um bate-papo aqui. Não está muito bem estruturado, porque é um compartilhamento de experiência. Eu vou deixar o assunto correr. Para quem não faz longão com frequência, ou vai fazer seu primeiro longão, é importante, moçada, você ter tempo de selim. O que é isso? É aquele tempo que você fica sentado no selim mesmo. Você tem que começar a buscar ficar uma maior quantidade de horas sentado, pedalando, porque um longão vai exigir isso. Então pense bem, se você faz um longão pedalando a 15 km por hora, independente se é em estrada de terra ou estrada asfaltada, você vai demorar no mínimo 6 horas sentado na bike para poder chegar no seu destino final. Se você faz 20 km por hora, pô, são 5 horas, fora os tempos de parada. Então nós estamos falando assim, bastante tempo sentado no selim. E a minha sugestão é assim, para quem ainda não está muito habituado, é pegar algum trajeto mais plano, marcha suave e ficar girando, bem leve, tentando ficar lá 1, 2, 3, 4, 5 horas sentado. Evidente que de tempo em tempo você dá uma paradinha para hidratar ou comer alguma coisinha, mas é fundamental o tempo de selim, por quê? Muito tempo de selim às vezes dá formigamento na parte inferior, perfeito? Dá um incômodo, eventualmente você vai sentir de repente panturrilha, perna, costas. Você tem que ao longo do tempo ir conhecendo o seu corpo, como é que ele reage. Então o longão depende muito de tempo de selim e do seu conhecimento do seu corpo. Então o seu corpo exige o quê? De quanto em quanto tempo ela tem que ter hidratação, quando é que tem que ter alimentação. Sempre lembrando que hidratação e alimentação, elas têm que ser preventivo. Não adianta você estar pedalando e ter fome, porque já teve fome e já deu probleminha. Então começou a ter algum sentimento assim de necessidade de beber, de comer, é ali, né, que você tem que adotar a medida para evitar um desgaste futuro. Junto com isso, né, pedalar é tranquilo. Para quem? Para quem tem preparo físico. Então tem que se preparar minimamente para poder fazer um longão. E o preparo pode ser em academia, pode ser, de repente você está frequentando uma assessoria de ciclismo, você pode estar com um grupo de amigos, você pode ter, alguns têm até coach para poder se preparar. Mas o preparo físico é fundamental, moçada. Ninguém acorda pronto para fazer um longão. Você tem que vir se preparando para isso. Então não pense que assim, hoje eu sento na bike e vou fazer um longão. Pode até ser. Para alguns, se fizer uma média de 10 km por hora, para fazer 100 km, você já sabe, né? Quanto tempo vai dar, moçada? 10 horas. Então é muito pesado. Então você se preparar para ter um rendimento melhor, para poder fazer em menos tempos um longão, para poder ter resistência física é fundamental. Porque você começando a pedalar, fazendo preparação física, a gente chama isso, você começa a ficar cascudo. O que é o cascudo? Você começa a não perceber mais a quilometragem que você está pedalando. Então no começo você fala assim, eu vou pedalar hoje 20 km. Lá na frente, quando você estiver cascudo, os 20 km você vai chamar de aquecimento, né? Eu tenho amigos hoje que quando começaram, eles, vamos chamar assim, né, no termo dos ciclismos, eles eram pebas, e hoje eles fazem audaques de 200, 300 quilômetros. É tudo questão de você ter uma meta, se preparar, ter tempo de selim,
começar ficando cascudo. E fundamental, repetindo, né, você conhecer o seu corpo, as suas necessidades e principalmente os seus limites. Eu falo isso com muita vontade, né, com muita força, porque muita gente às vezes vai fazer um longão e quer recuperar tempo em descida. Quando ele passa, sei lá, 80%, 90% do tempo dele, 70%, um chute aí, ele passa em subida. Você não vai ganhar tempo em descida. Então, desce legal, desce rápido, porém, com muita segurança. A descida você tem que ter segurança, porque quando você está na reta, você tem controle da bike. Quando você está numa subida, você tem mais controle da bike. Agora, numa descida entram outros fatores, como vento, piso, eventualmente um piso com folhas que caíram das árvores, você vai dar uma freadinha, freia em cima da folha, chão úmido e assim por diante. Então, descida precisa ter bastante cuidado. Isso na minha opinião, moçada. Eu estou compartilhando a minha experiência com vocês, tá bom? Tem gente que pensa eventualmente diferente de mim, até porque na estrada eu vejo gente descendo locais muito difíceis, né, muito íngremes e com muita curva, de uma forma muito, na minha ótica, né, muito fora do normal. Bom, outro ponto que merece ser salientado é você se preparar mentalmente para o longão. Não adianta ter ansiedade para chegar no final. Longão é tempo de selim. Então vai tranquilo, vai no seu ritmo, vai na sua cadência, vai naquilo que você foi aprendendo com o seu corpo, que você vai chegar lá. E nessa preparação mental, você tem que fazer similar ao que você faz numa subida. Na subida, você coloca lá eventualmente na vovozinha e sobe. Mas por quê? Se você tiver ansiedade de acabar logo a subida, você eventualmente pode ter uma quebra, pode forçar muito uma musculatura e vir a sentir alguma restrição durante o pedal. Outro ponto importante é você pedalar com roupa adequada e levar pouco peso, né, moçada? Eu sei que é difícil para quem não tem carro de apoio. Meu grupo, por exemplo, que eu pedalo Legião, nós somos grupo raiz, sem carro de apoio. E nós temos que levar tudo aquilo que nós vamos necessitar durante o pedal junto conosco. Então, se começou muito frio, o pedal abriu 6 horas da manhã, está gelado, quando dá umas 9 está quente. O que eu faço com a roupa? De repente você começa a ficar corcunda, né? Você vai colocando a roupa toda por dentro da jersey para poder fazer essa continuidade de pedal. Para quem faz o trajeto com carro de apoio é mais tranquilo. Ficou frio, eu tiro, põe no carro de apoio. Começou, quer dizer, o contrário, né? Começou a ficar quente, eu tiro, põe no carro de apoio. Começou a ficar frio, eu tiro do carro de apoio e coloco. Então o carro de apoio é muito importante, né? Então quem eventualmente tem condições de ficar numa assessoria, né, num grupo de ciclismo que oferece esses pedais com esse apoio, é fantástico. Para quem não tem, como nosso grupo, que é um grupo mais raiz, é sentar na estrada, levar aquilo que precisa e ao longo do trajeto ir trabalhando com o que tem. Um ponto que eu considero importantíssimo, já que eu falei do Grupo Legião, é você achar um grupo que tenha a sua mesma pegada. E quando eu falo em pegada, pode ser em termos de velocidade média, em termos de conversa, em termos de parceria, em termos de apoio. O importante é você se sentir bem pedalando. Eu não aconselho ninguém que está iniciando ou um pouco à frente do início fazer longões sozinho, salvo se você tem confiança no que você vai fazer, sabe dos seus limites do seu corpo e sabe como é que você vai se cuidar para chegar no final. Então, antes de um longão, acha um grupo. Esse grupo, ele tem que ser muito seu parceiro. Não adianta você estar num grupo que o pessoal vai embora e que larga por último. Sempre tem que ter alguém que te espera, que faz a volta, vem ver o que aconteceu quando você não chega. Isso te dá segurança. E segurança é fundamental no ciclismo. Outro ponto que tem que ser analisado é você olhar o trajeto, olhar a altimetria, conversar com alguém que já fez esse mesmo longão, quais são as dificuldades, aonde vai parar para hidratar, aonde vai parar para alimentar,
saber com antecedência as condições para você fazer um longão é muito importante. Não adianta você, opa, hoje eu vou para a cidade Y, subo na bike e vou. Se você é um cara com muita casca, um cascudo, já fez muito longão, tranquilo, você vai. Chama um parceiro que tem a mesma pegada e vai embora, não tem crise. Agora, para quem quer descobrir novos destinos, novos trajetos, aí, moçada, vale a pena dar uma pesquisada, não só no trajeto e altimetria, mas também na parte de aonde vão ser as paradas, hidratação. Conversar sempre faz bem. Mais um ponto que eu lembrei agora, moçada, leva sempre um kit de reparo, mesmo que você tenha carro de apoio, tá certo? Leva um kit de reparo. Evidente que quem tem carro de apoio e moto de apoio tá tranquilo, porque tem trajetos, né, que não tem acostamento. O carro de apoio não pode ficar o tempo inteiro atrás de vocês, ele dá uma parada em algum canto e vocês vão. Se nesse meio tempo aí, de algum problema na sua bike, é bom você ter lá um kit para reparar furo de pneu. Já fizemos vídeo tanto desse lance de altimetria, como o lance do que eu levo durante um pedal, onde a gente compartilhou a experiência com vocês. Quem quiser dar uma pesquisada nos vídeos passados aí que vai achar esses assuntos aí. E tem um ponto que eu acho primordial, que poucos fazem, mas eu acho legal, toda vez que você termina um pedal, seja ele em estrada asfaltada, não asfaltada, dá uma olhadinha no geral na sua bike, dá uma olhada, vê se está tudo certinho, passa a mão no pneu, vê se de repente tem alguma farpa, né? Eu, por exemplo, toda vez que termino o pedal, eu dou uma olhada no pneu, às vezes tem farpinhas minúsculas que ficam incrustadas no pneu, mas que não conseguiram passar pela aquelas cintas, né, de vedação antifuro que tem no pneu. Eu vou lá e vou tirando essas farpinhas. Então esse é um dos pontos mínimos que eu considero adequado para você ter uma bike boa para quando for fazer um longão. Agora, a sua bike não é tão nova, não tem problema, você consegue fazer um longão. Evidente que quem faz o longão é você, não é a bike é um instrumento. Então, eu tenho uma bike legal hoje para pedalar, eu consigo fazer um longão com uma mais, com menos funcionalidades? Consigo. A única coisa que vai aumentar é o tempo de selim. Então, moçada, dando uma recapitulada geral aí, né? Começa a se preparar, bastante tempo de selim, começa a ter consciência corporal, começa a perceber suas necessidades de hidratação, de alimentação, analisa o trajeto, escolhe um grupo legal, amigos legais, porque eles são importantes durante um pedal, você vai conversando, vai trocando ideia, o tempo vai passando, se prepara mentalmente, que vai demorar para chegar no destino, mas você vai chegar. Dá uma olhada na sua bike, prepara um kit de reparo, em tese é isso. Então, fica aí a sugestão, né? Já tinha falado no início, quem tiver interesse ou curiosidade em algum tema, coloca, ajuda bastante a gente, tá certo? Vocês podem literalmente colocar nos comentários ou mandar um e-mail, que aí nós pegamos esse teu tema, essa sua dúvida, tratamos. Pode ser qualquer assunto, né? Bike indoor, aplicativos de bike indoor, tipos de rolo que já tem. Tudo isso eu estou falando porque já tem vídeos passados, né? Altimetria, como é que funciona a categorização de subida, como é que funciona para eventuais usos de bike em determinados tipos de percurso. Bom, é isso, moçada. Eu vou dar uma parada por aqui. Espero ter respondido ao questionamento. Desculpem se não teve vídeos aí para começar a suavizar o bate-papo. Foi um bate-papo muito forte, né? Não teve, vamos dizer assim, imagens lúdicas, né? É isso. Curtiu, deixa o like aí e vamos que vamos!